Aê! Nossa! Agora sim, pessoal. Gente, fiquei bem triste com a situação ontem. Tive um problema de conexão, né? E, e aí acabei ficando um pouquinho mal com isso, mas acontece. Acontece com todo mundo, acontece com vários professores. Não consigo ficar olhando para a câmera, mas fazer o quê? Eu não tenho um estúdio da Rede Globo aqui em casa e nem uma internet ninja, né? Fora que eu moro em Salto Grande. Aqui, o sinal aqui é realmente bem complicado. Tem vezes que nem sinal de fumaça funciona aqui na minha aldeia, né? Ah, mas tudo bem. Estamos. Fiquei muito feliz, né? Que tinha bastante gente empenhada em estar estudando ontem, bastante gente online querendo assistir. Ah, hoje eu vou me apresentar, tá? Vou compartilhar um pouquinho, do meu mundo, do que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tudo bem? Então, muitos alunos já assistiram ontem, mas muitos outros também não conseguiram ter acesso. Então, bom, eu sou a Caroline, né? A professora Carol, ah, dou aula na Unicamp para a galerinha de Ibirarema, que tô morrendo de saudade do pessoal, embora eles nem lembrem que eu exista, tenho certeza. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC de Ourinhos. Atualmente, eu faço mestrado em ciência da computação lá em Londrina, na UEL. Eu tenho um projeto que se chama Carolina, né? E, e eu também faço faculdade de agronegócio, porque o meu projeto, a Carolina, é, é um projeto de inteligência computacional, né? A gente trabalha um pouquinho de inteligência artificial, enfim. E aí a gente aplica no campo do agro. Como eu não sabia de nada, não entendia nada de agronomia, de agronegócio, acabei começando a fazer agronegócio, gostei e tô aí quase finalizando minha segunda faculdade. É,
Vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês alguns slides, acho que fica mais fácil para a gente estar conversando e interagindo, né, com a aula, não só eu falando aqui para vocês. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. E agora? Foi? Acho que foi, hein, gente? Será que tá filmando? Deve estar, né? Vamos lá. Ah, bom, já deu para perceber então que eu amo tecnologia e tudo que se trata dela, né? Eu tenho certeza que vocês irão se divertir e aprender muito por aqui. Ah, eu comentei com vocês ontem que eu sou uma pessoa dependente, né, de inteligência artificial, e eu tenho certeza que eu não sou a única aqui nessa aula. Eu acho que aposto que todos aqui nessa sala já consumiram algum tipo de inteligência artificial nas últimas 24 horas. Ou alguém fez uma busca no Google, ou alguém assistiu um filme no Netflix indicado só para você, ou ouviu alguma música indicada no Spotify, ou entrou no Tinder, que eu sei que muitos alunos aí entram. Então, eu, Carol, assim como vocês, nós temos algum nível de dependência de algumas aplicações baseadas em tecnologias e inteligência artificial, né? Mas não adianta vir aqui falar de IA, que é inteligência artificial, ou qualquer outra tecnologia, se a gente não associar alguma evolução de algum problema que seja relevante para a humanidade, né? Ou pelo menos a criação de uma nova visão para um desafio que a gente tenha. Isso que eu estou falando para vocês é uma visão do futuro? Não, né, pessoal? É uma visão do presente, só que a gente ainda não vê. Mas antes de estar começando essa aula, eu vi que alguns alunos perguntaram: se era aula de administração ou se era aula de tecnologia? O que, que tinha a ver essas duas disciplinas? Por que isso? Enfim. Bom, a tecnologia ela tem um papel muito importante dentro das organizações, dentro da administração. Vocês concordam? Seja uma mudança de algum paradigma, o fato é que muitos processos de decisão dentro de uma empresa, né, muitas estratégias, elas são apoiadas por diversas tecnologias. Então, hoje, com esses sistemas inteligentes que a gente vai estar analisando, abordando nas próximas aulas, né, para a gestão de uma empresa, para essa parte de administração, aco- a- acontece que as organizações elas deram um grande salto, né, em produtividade, para estar competindo no mercado e ganhando um espacinho. Mas vamos lá. Tempos de revolução. Humanidade, inovação, Brasil 4.0. E aí, pessoal, com essa quarentena, ano de 2020, eu acho que vocês já andaram ouvindo alguns termos, né? Sobre tempos pós-normais, inteligência artificial, sociedade digital. E aí, que vocês estão achando de tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo? Muitos falam, né, nessas, nesses termos, tempos pós-normais, enfim, essa nova era digital. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, essa quarta revolução industrial, essa fase do Brasil 4.0 que nós estamos vivendo, beleza? Então, quem aqui já estudou sobre as revoluções industriais? Tenho certeza que na escola muita gente já deve ter estudado, falado, ai, não acredito, essa disciplina chata, ai. Então, ah, tudo que nós temos hoje começou lá atrás, né? Então, tudo desde a primeira revolução industrial até nessa nova era contemporânea. Então, nós tivemos um intenso avanço tecnológico
que provocou mudanças em vários setores, né? Seja da economia, seja o setor financeiro, o setor social. Então, aqui, eu coloquei bem resumidinho para vocês que na época da primeira Revolução Industrial, né, acabou aumentando a quantidade de profissões, de mercadorias produzidas, de unidades de produção, que são as fábricas, né? Então, começou lá em 1760, as fábricas, né, era ferro e carvão, eram a vapor. Na segunda Revolução Industrial, que aconteceu já em 1850, foi a revolução do automóvel, do telefone. Deixa eu só ver se tá filmando isso aqui, gente, que eu não tô como eu vejo, vivendo e aprendendo. Vamos lá, vamos lá. Como que eu consigo ver isso? E agora? Tá filmando? Acho que tá filmando. Não é possível. Se eu fechar aqui, eu vou descobrir? Como é que eu descubro? É só dar um stop share, né? Dur. Eu acho que tá filmando, sim. Tá, vamos voltar lá então. A minha cara, gente, que horror. Não vale fazer meme, hein? Não vale fazer figurinha. Bom, então lá na segunda Revolução Industrial, deixa eu fechar aqui, né? Porque senão. E lá no início de 1850, surgiram os automóveis, criou-se o telefone, rádio, né? A eletricidade. A terceira Revolução Industrial já estava na 1970. Os pais de muitos alunos já viveram essa fase, né? Computador, fax, já começou essa revolução digital, a internet. E a quarta revolução é a que nós estamos passando hoje, né? Dos sistemas digitais, tecnológicos, a revolução da informatização e das fábricas inteligentes. E aí eu acho que vocês acabam reconhecendo tudo isso, né? Bom, vamos lá. Gente, então eu fiz um videozinho aqui, tá? Explicando, apesar de eu ter explicado, o vídeo é mais didático e é bem curtinho. Legal, né, pessoal? É, vamos lá. Ah, aí, legal esse vidinho, ele é bem simples e explica bem bacana. Bom, e aí eu começo essa aula perguntando desse futuro que já é presente, né? Vocês, vocês acham que nós estamos preparados para essa nova era, para essa revolução? Vocês já pararam para pensar se a inteligência artificial ela pode estar tirando o emprego do homem? Inclusive, eu fui para Santa Cruz, né, conversar com alguns alunos,
E eu fiz as mesmas perguntas para eles, eu não sei se eles lembram. O bom é que agora está disponível aqui, tá dando para revisar, né? Vocês acham que a máquina vai substituir o homem? E que essa mudança que já está acontecendo, vocês acham que é uma mudança radical, né? Será que a gente vai conseguir acompanhar tudo isso que está acontecendo? E aí? Tá complicado, né? Tem várias discussões sobre o impacto da inteligência artificial, né? Essa fase de futuro é polêmica. E aí? E vocês sabem o que é inteligência artificial? Esse desejo de construir máquinas que são capazes de reproduzir a capacidade humana de pensar e de agir vem lá de trás, né? Não é de hoje isso tudo. E então aqui eu deixei um recadinho, né, que a revolução ela não é toda a história, mas é uma grande história, onde nós não podemos usar velhos mapas para descobrir novas terras. E eu tenho uma preocupação, né, de qual é o nosso desafio nessa nova era, porque é uma sociedade onde vai ter menos emprego, é uma sociedade que quem tiver mais conhecimento na era do conhecimento vai ter uma vantagem sobre isso. Então, minha pergunta é: vocês acreditam que a tecnologia nos prejudica ou gera novas oportunidades de emprego? Vocês acreditam que essas máquinas que nós estamos convivendo, né, elas são uma ameaça ou são segurança, né? Ou é uma segurança para nós? Então, a gente tem que ser realista, né? Correr para não ficarmos para trás. O velho mundo está atrás de você. E aí? Tá acomodado? Como vai ser? Né? Porque eu percebo que, como educadora, enfim, a gente está formando legiões e legiões de pessoas que podem estar desempregadas, porque ninguém está se atualizando, né? Então, as pessoas elas estão ficando para um trabalho do século passado. Em 2019, eu estive lá em Belém do Pará e eu tive um privilégio, né, de assistir uma palestra e participar de um congresso, enfim. E o debate dessa palestra é, era o despertar dessa nova era, para esse novo momento de inovação. Então, não é de hoje que a gente vem discutindo sobre os impactos, né, da inteligência artificial no Brasil. E aí, eu perguntei para um professor que estava lá, eu não lembro o nome, enfim. E quando chegar o desemprego tecnológico? Eu perguntei. E aí ele respondeu: querida, não se preocupe, porque aí vai sobrar mais tempo para a gente voltar a ser ser humano, né? Então é importante nós lembrarmos que nós somos o centro de tudo isso. As máquinas, tudo, está vindo para nos auxiliar, para nos ajudar a tomar decisões e para tornar o mundo melhor. É claro que nós criamos várias ferramentas, várias tecnologias para uma finalidade e ao longo do tempo foram para o mal, mas a gente tem que encarar isso como uma oportunidade, enfim. E aí, quando a gente olha, né, para o Brasil, pensando nesse tema, a gente percebe a produtividade, é, nós vemos uma corrupção, não dá para entender como a gente consegue se manter no tamanho dessa economia, né? E aí eu pergunto, fico refletindo, enfim, se nós não resolvermos isso, né, se nós não resolvermos a ética, a inovação, a gente vai bater de frente com uma sociedade que vai regredir muito e vai voltar a ser quase uma capitania hereditária. E aí, então, eu acho que a gente precisa estar abrindo mão um pouquinho dos nossos privilégios, né? Porque no mundo tão inovador, tão ético, não dá mais para ter tantos privilégios. Então, ou o mundo é de todos,
ou a gente vai ter que repensar e ficar para trás nesse bonde da inovação. Então, e aí eu trago uma novidade para vocês. Acredito que muitos aqui já tenham visto, seja em jornal, na internet, né? A digitalização da moeda. Então, digitalizar uma moeda, é digitalizar uma sociedade. As moedas não importam mais. Isso é só uma representação. Quando você digitaliza uma moeda, você acaba digitalizando uma sociedade e você faz com que as barreiras caiam, né? Isso é ser terráqueos, isso é ser humanos. Então, eu não sei se vocês estão vendo, mas é super normal em outros países já essa digitalização da moeda. E eu não sei se você já tem bitcoins, Ripple, Ethereum, Lithium, né? E aí, vocês estão preparados para essa inovação? O que é inovação para vocês? Né? A inovação ela é um resultado de uma necessidade humana. Para quê? Para estar avaliando o que a gente tem no mundo e estar transformando, né? Então, transformando em algo que não é recente, né? Nosso, se a gente olhar lá para trás, nossos antepassados, mesmo antes do surgimento da escrita, eles já reconheciam os desafios do nosso dia a dia e eles propunham soluções criativas para os seus problemas. Mesmo, imagina, lá naquela época, os recursos eram super limitados, né? Mas aí eu trago algumas coisas, algumas novidades inovadoras que não são tão recentes, mas que aconteceram aqui no Brasil, como um campo de futebol lá no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro, né, que é precursor em geração da eletricidade. Nossa, Carol, nunca vi. Pois é, gente. Lá no Rio de Janeiro, eles fizeram um campo de futebol que utiliza a tecnologia dos passos dos jogadores em eletricidade para estar iluminando o gramado. Fantástico, né? E isso foi feito aqui no Brasil. Então, cadê outra? Olha lá. Como melhorar a energia do nosso país? Esse foi o primeiro campo de futebol do mundo, né, a gerar eletricidade por meio dos passos, dentro de uma favela no Brasil. Ó, isso tudo começou em 2014, há 6 anos atrás. E isso foi mostrado na BBC News, nos Estados Unidos, Londres. Foi divulgado para o mundo todo. Eu acredito que olha lá, ó, foi mostrado para inúmeros países. Foi uma atitude em parceria com a Shell. Foi desenvolvido por um pesquisador, né, da Shell, né, de uma empresa de petróleo. Então, enquanto as pessoas andam, caminham, elas estão produzindo energia elétrica para o morro, né, para a favela. Então, isso são coisas que o Brasil está fazendo e está exportando para o mundo e nós não estamos reconhecendo. Essa aqui é uma outra notícia, né? Tem um documentário, um projeto que se chama Ubatuba-Sat, lá na cidade de Ubatuba, aqui no interior de São Paulo. E aí
os alunos não estavam mais participando da aula desse professor de matemática e ele resolveu criar nanosatélites para estar aprendendo cálculos, enfim, né? E as aulas começaram a lotar de gente. Esse professor tão inovador, tão persistente e tão resiliente, ele mandou um e-mail para a NASA falando que gostaria que esse satélite fosse enviado em volta do planeta, né? E aí a NASA ela não enviou esse nanosatélite, mas ela entrou em contato com outras empresas, outras agências espaciais. E o que que aconteceu? O Brasil ele ganhou os melhores prêmios de educação para esses adolescentes e jovens. E além disso, esse satélite foi enviado em volta do planeta Terra. Eu falo até rindo, né? Então, e o astronauta dessa agência, que eu não sei o nome, ele mandou uma mensagem assim: professor e alunos, parabéns! Vocês não são o primeiro nanosatélite de uma escola pública do Brasil. Vocês são o primeiro nanosatélite de uma escola do mundo. Então, olha só, né, galera? Eu posso ficar aqui contando milhões de histórias para vocês, de coisas que acontecem todos os dias aqui, né, no nosso país. É que eu acho que a gente entrou num processo de compartilhar histórias ruins, né, histórias tristes que acabam dando mais ibope, talvez. Mas uma hora a gente vai sair dessa infância, desse momento de nuvens negras, porque está nascendo um Brasil com um grande empreendedorismo social, que já é um grande retrato para o mundo. Acho que aqui também, para estar mostrando, essa aí foi em parceria com a Petrobras. Legal, né, galera? Então, esperança, porque nós já estamos caminhando, né? Certamente, nós não seremos um país que vai criar esses conceitos de nanotex, neurotex, mas é um Brasil que vai criar muitos conceitos de empreendedorismo social e do que é necessário nessa nova sociedade em rede, que é compartilhar, que é dividir, que é realmente entender um país onde não tem rosto. Ora nós somos brasileiros, ora nós somos orientais, afros, ora nós somos brasileiros anglo-saxônicos, porque a nossa grande riqueza é a riqueza dos povos, né? Obrigada. E essa foi a nossa primeira aula, né? Eu queria que vocês familiarizassem um pouco com o que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, tá?
A próxima semana nós vamos estudar o tema coronavírus. A quarentena ela mudou o dia a dia da maioria das pessoas, né? Então, mais uma mudança inquestionável foi o avanço da transformação digital no meio de tudo isso que anda acontecendo. Então, a minha proposta para vocês pesquisarem esses dias, que agora é final de semana, acredito que vocês têm tempo, né? Vocês acreditam que as empresas têm uma enorme oportunidade nessa nova era? Muitas têm que revisar os seus modelos de negócio. Esqueci que vocês não estão me vendo aqui. Então, eu quero que vocês pesquisem. Ops! Então, eu quero que vocês pesquisem empresas, sejam elas grandes, pequenas, ou sejam multinacionais, ou não, pode ser daí de Santa Cruz, pode ser algo de Bernardino, enfim, que inovaram bastante, ou tiveram uma excelente visão nessa quarentena, pode ser aqui do Brasil mesmo, sem problemas. E aí depois eu vou mandar um link para vocês, vão pensando aí, tá? E aí depois eu vou mandar um link para vocês escreverem a opinião, super simples, colocarem o nome dessa organização, o nome dessa empresa, tá? Para a gente estar conversando na próxima aula. E, e aí eu vou trazer algumas tecnologias que foram desenvolvidas no meio dessa pandemia, dessa quarentena, que pode parecer bem diferente para nós, mas já é uma grande realidade lá fora. Combinado? Então é isso, aguardo vocês a semana que vem, terça às 20 horas. Até mais!